Boa noite, eu me chamo professora Maria Paula e a gente vai falar um pouquinho no nosso vídeo de hoje sobre algumas curiosidades e generalidades voltadas aí para o cenário da tributação. Primeiramente, eu gostaria de desenhar para vocês, de uma forma geral, o que são tributos. Porque a gente escuta falar muito de ICMS, IPI, contribuição social, IRPJ, mas esses são apenas ramificações. Os tributos, eles são a generalização de todos os valores que nós contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, recolhemos aí aos cofres públicos. O Código Tributário Nacional, no seu artigo 3º, ele traz para a gente uma definição de uma forma geral do que vem a ser tributo, que eu gosto sempre de resumir em algumas terminologias básicas. Eles são uma prestação pecuniária compulsória em moeda ou valor, que não advém de ato ilícito, que é instituído por lei e é ligado a uma atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, o tributo ele só pode existir se eu tiver como medir isso em alguma moeda ou valor que venha de um ato ilícito e que seja instituído por lei. O Estado ele nunca vai criar um imposto por meio de um decreto. Ele nunca vai criar nenhuma cobrança de tributo por meio de decreto, somente por força de lei. Até mesmo porque a gente sabe que dentro aí do cenário tributário, a lei é a força maior, ela vem no topo da pirâmide. Então, a gente só pode desenvolver alguma atividade se existir uma lei que o estabeleça. É muito comum no cenário do direito tributário, para quem está escutando esse vídeo que é dessa área, escutar essa expressão. O tributo ele só pode ser cobrado por meio de lei que o estabeleça. E essa lei, pessoal, ela traz vários marcos dentro do cenário tributário para nós tributaristas. Ela traz aí várias novas informações, vários novos mecanismos de trabalho. Aí, dentro desse cenário, depois que a gente tem a construção do conceito de tributo, eu sempre gosto também de deixar claro qual a finalidade da arrecadação, como que funciona o mecanismo de cobrança dos tributos. Ele sempre tem a sua origem no contribuinte, que pode ser tanto a pessoa física quanto a pessoa jurídica, e ele sempre vai incidir sobre as atividades que o contribuinte pratica que vão ser geradoras de dinheiro. Eu não vou utilizar a palavra receita ou ganho para não confundir a cabeça de vocês. Então, eu sempre vou oferecer a tributação, aquilo que gere dinheiro, aquilo que venha a trazer algum aumento de patrimônio, contabilmente falando. Então, de onde esses valores eles surgem? Da venda de produtos, da venda de serviços, da própria movimentação do patrimônio, da renda e também da transformação. São desses 5 elementos que o governo cria aí as fontes de arrecadação de tributos. É daqui que a gente começa a criar o conceito de fato gerador, de base de cálculo. Então, o tributo ele nasce a partir da figura do contribuinte e se consolida na forma que ele ganha dinheiro. A partir da definição da forma como o contribuinte ganha dinheiro, o Estado ele consegue dizer, opa, agora eu sei como esse contribuinte vai me remunerar e, consequentemente, como eu vou ter receita. E essa receita que o Estado busca, ela é única e exclusivamente para manter os serviços que são oferecidos à população. Saúde, saneamento, educação. Ah, Maria Paula, mas o Brasil ele é carente em saúde, em saneamento e em educação. Esse é um tema que a gente não trataria no nosso vídeo de hoje. Até mesmo porque a gente sabe que existem aí N caminhos
até esse dinheiro chegar aos cofres públicos. Hoje eu gostaria de tratar exclusivamente com vocês sobre o que é arrecadação, sobre qual é a sua função e a sua finalidade. Partindo do princípio que a gente sabe o que é tributo e o que são as formas de arrecadação e para que elas servem, a gente entra na parte de como o contribuinte vai recolher esses impostos. Como o governo criou a matemática para que nós, contribuintes do imposto, possamos devolver aos cofres públicos e gerar receita para os cofres públicos. Como que isso funciona? Isso se dá por meio dos mecanismos de arrecadação. E antes da gente entrar nesses mecanismos de arrecadação, é importante a gente lembrar, até mesmo devido aí à grande presença do cenário de planejamento tributário, que todos os impostos eles são arrecadados e construídos em cima dos mecanismos de arrecadação. Ou seja, eles são tratados aí pelos regimes de apuração, balizados principalmente pelo conceito de renda. Nesse ponto, desses dois tópicos, a gente chega em dois termos que são muito discutidos no cenário tributário, que é a cumulatividade e a não cumulatividade. Quando se trata de cumulatividade, nós temos aí um olhar maior do fisco ou até mesmo dos próprios contribuintes sobre o faturamento, porque você vai apurar os impostos devidos com base apenas nas receitas da empresa. Muita gente chama o regime cumulativo de fator de presunção, que a gente vai trabalhar e a gente vai ver ao longo do nosso vídeo que existem regimes que são cumulativos e regimes que são não cumulativos. Então, sempre que vocês ouvirem falar de cumulatividade, liguem essa informação a faturamento. E esse faturamento vai ser direcionalmente ligado a débitos de imposto. Em um segundo momento, nós vamos ter aí a não cumulatividade, que é onde nós vamos calcular os impostos levando em consideração o resultado operacional, que é o faturamento e o que foi consumido. Nesse processo, os valores que foram consumidos para que a empresa pudesse gerar receita, nós chamamos de créditos. Então, a partir daqui, a gente já começa a interpretar, dentro do cenário tributário, dois conceitos: débito e crédito. Gosto sempre de frisar que os débitos e créditos de impostos não são os débitos e créditos da movimentação contábil. Quando o contador ele entra no cenário tributário, ele sai um pouco da casinha do balanço patrimonial e entra para a casinha da esfera tributária, onde a gente precisa de virar essa chave. Então, torno a frisar: débito são faturamentos e créditos são os valores consumidos para gerar as receitas. Partindo desse desenho, nós temos então uma seguinte estrutura de cálculo. Na cumulatividade, eu tenho as minhas vendas e eu tenho o percentual do imposto, que eu vou apurar o meu valor a recolher. Na não cumulatividade, eu vou ter que fazer 3 caminhos para se chegar ao meu valor a recolher. Primeiro, eu tenho que apurar o valor dos meus débitos. Depois, os meus créditos. Débito menos crédito, eu vou ter valor a recolher. Pessoal, cada tipo de imposto, ou seja, cada regime de apuração, eles adotam aí alíquotas específicas e mecanismos específicos para se trabalhar o que são esses créditos de imposto. E são nesses valores que reside aí o ponto central do planejamento tributário. Então, se você quiser ser um planejador tributário, você precisa de conhecer muito bem o que vem a ser a cumulatividade e a não cumulatividade. Então, o que a gente tem dentro do cenário dos regimes de apuração? Que nada mais são que um conjunto de leis e mecanismos que vão regulamentar a forma como as pessoas físicas ou jurídicas vão recolher os seus impostos.
Dentro desse cenário, nós temos alíquotas, base de cálculo, imunidades e isenções. Alíquotas e bases de cálculo, elas são comuns para qualquer tipo de tributo. Já as imunidades e as isenções, a gente precisa de acompanhar a esfera legal, porque nem toda imunidade, por exemplo, de PIS e COFINS é uma imunidade de IPI. Pode ser que em algum determinado momento esses dois tipos de tributos se cruzem, mas não quer dizer que isso vai ser uma regra. O primeiro regime de apuração que nós temos aí, voltado para o cenário não cumulativo, seria o lucro real. Aqui a gente tem o trabalho de dois conceitos importantíssimos e que trazem grandes dúvidas, que também vão ser discutidos ao longo dos vídeos que nós vamos ter no nosso canal. Nós temos o resultado operacional e o resultado contábil. O resultado operacional nada mais é que a diferença entre o que eu vendi e o que eu consumi. E o resultado contábil é o que eu tenho aí de uma forma mais macro de receita e despesa. Mas, Maria Paula, por que dentro do regime não cumulativo eu trabalho esses dois cenários? Porque o regime não cumulativo, ele abrange tanto impostos que incidem sobre o faturamento, como impostos que incidem sobre o resultado. E é dentro desse cenário que a gente traz os conceitos de adições e exclusões, que é aí uma das maiores brigas dentro do que diz respeito à contribuição social sobre o lucro líquido, a famosa CSLL, e o imposto de renda da pessoa jurídica, chamado IRPJ. Então, aqui, basicamente, nós temos uma fórmula: receita menos despesa igual ao resultado do período. Nesse regime, eu não ofereço à tributação o valor do faturamento, mas sim o valor do resultado apurado. Dando continuidade à nossa discussão, nós vamos agora para o cenário cumulativo. Aqui a gente vai tratar do lucro presumido. Ele é uma forma de apuração de impostos mais simplificadas, que leva em consideração o faturamento da empresa, aonde são aplicadas tabelas com alíquotas específicas de acordo aí com o tipo de atividade praticada pela empresa. Esse percentual que essa tabela dita é um fator de presunção. É como se a Receita Federal falasse que a atividade X ela tem uma presunção, um pressuposto de lucro de 8%. No faturamento de R$500 mil, ela só iria tributar aí 8% e não seu resultado real. Depois nós temos também o Simples Nacional, que é um regime muito conhecido na atualidade, mas que ele trabalha de uma forma compartilhada de arrecadação. Ele abrange somente um tipo específico da cadeia econômica, que são as microempresas e as empresas de pequeno porte, e ele trabalha aí com a unificação de todos os impostos, ou seja, ele atrai para apenas uma guia impostos que são de responsabilidade da União, dos estados, Distrito Federal e municípios. Ele seria uma guia única para todos os tributos, impostos e contribuições que a empresa deve recolher aí de acordo com os prazos de apuração específicos. E ele é um regime cumulativo. Ainda dentro do Simples Nacional, eu gostaria de falar do MEI, que ele também tem características de cumulatividade, porém, ele tem algumas peculiaridades. Ele trata de apuração com base no Simples Nacional, mas aqui a gente não tem tabelas com alíquotas específicas. Aqui a gente tem um teto de receita, que atualmente está em 81 mil, e o valor a recolher ele vai variar de acordo com a atividade e com o valor do salário mínimo vigente. Nesse tipo de regime de apuração, a gente não tem alíquotas. Nós temos valores fixos
que cada tipo de comércio, cada tipo de serviço, né, cada ramo de atividade vai recolher um valor fixo que vai ser sempre atualizado em janeiro do ano seguinte, que é quando o salário mínimo ele é atualizado. Gostaria de convidar a vocês para continuar assistindo os vídeos do nosso canal e também a acessar a minha página no Instagram. Vou trazer sempre para vocês conteúdos novos e agora, durante um período aí do mês de julho, de agosto, vou estar desenvolvendo essa discussão voltada para o cenário tributário.